Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos 15 a 22. A palavra de Deus nos informa que esta igreja é uma igreja morna, que nem é fria e nem quente. E pelo fato dela ser uma igreja morna, o versículo 16 nos diz que Jesus está a ponto de vomitar-te esta igreja da sua boca. E a pergunta que nós fazemos aqui, meus irmãos, é a seguinte: mas o que significa ser uma igreja morna? Esta mornidão mencionada aqui na carta de Laodiceia, meus amados, representa uma condição espiritual desta igreja. A palavra grega para frio é psúchios, que significa frio ao ponto de congelamento. Já a palavra grega usada para quente é zestos, e significa quente ao ponto de uma ebulição. Já a palavra que é usada para morno aqui na língua grega é chiaros, que traz a ideia de um efeito nauseante, causando assim o vômito. O que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, é que um cristão morno é aquele cristão neutro, que está vivendo uma vida onde está servindo a dois senhores. E de acordo com a palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, o versículo 24, a Bíblia nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, o versículo 24. Então, de acordo com esse texto bíblico, nós não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos tomar uma posição, ou ao lado de Deus, ou ao lado de Satanás. Nós não podemos ficar em cima do muro. Existe também um outro texto na palavra do Senhor, meus irmãos, que nos mostra este mesmo pensamento mencionado aqui em Mateus capítulo 6, o versículo 24. Esse texto se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, onde a palavra do Senhor nos diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então perceba que a palavra de Deus aqui menciona o mesmo pensamento, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Nós precisamos se decidir de que lado realmente nós estamos nesta grande guerra. Ser um cristão morno, meus irmãos, é ser um cristão eternamente perdido, sem nenhuma salvação. E, meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. O frio aqui que o mestre prefere, meus irmãos, em lugar da mornidão, é como um pagão não regenerado que nunca sentiu o toque de uma vida espiritual. Isto não significa negativamente frio, mas gelado, sem jamais ter sido esquentado ou misturado com quente. Cristo, meus irmãos, ele prefere que os laodiceanos sejam antes cristãos ou pagãos, que terem compromissos com ambos. A única esperança para este povo, meus amados,
que é considerado um povo morno, é uma clara visão de sua condição diante do Deus Altíssimo, o conhecimento da natureza de sua doença, da sua enfermidade, pois eles não são frios nem quentes, eles ocupam uma posição neutra e, ao mesmo tempo, eles se lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma. A testemunha fiel e verdadeira, meus amados, ela aborrece essa mornidão, uma pessoa que fica em cima do muro. Nós precisamos entender que esta é uma mensagem que se aplica especialmente para o povo que vive na época do tempo do fim. A maior parte desse povo, meus irmãos, são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhes o zelo, professam amar a verdade. Todavia, meus irmãos, são pessoas que não querem obedecer de fato à verdade de Deus, não querem colocar os mandamentos do Senhor em prática, são deficientes no fervor e no devotamento cristãos, não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos, não se acham, entretanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios de sua fé, de sua doutrina. Não são desinteressados nem egoisticamente obstinados, não se empenham inteiramente e de coração na obra de Deus, identificando-se como seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos, pessoais, o exijam. Carecem da obra interior da graça na mente, no coração. Esta, meus irmãos, é uma igreja que está dividida entre Cristo e o mundo, entre a mentira e a verdade, entre a palavra de Deus e as tradições humanas. Esta igreja, ela é religiosa demais para separar-se inteiramente do nome de Jesus, mas ao mesmo tempo, ela é mundana demais para tomar uma posição firme e unida a Ele. Há muita pretensão, mas pouco cristianismo genuíno. As suas obras são abundantes, mas a fé é escassa. As profissões abundam, mas não há senão muito pouco de vida espiritual para corresponder. Os prazeres mundanos e vidas levianas acham-se intimamente associadas com a ceia do Senhor e assim chamada benevolência cristã. Se o conteúdo deste vídeo estiver abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Como a própria palavra de Deus nos diz aqui no versículo 17, meus amados, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O povo de Deus aqui, meus amados, está sendo representado nesta mensagem como em uma posição de segurança carnal. Aqui nos mostra que o pecado domina entre o povo de Deus, meus amados. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é atacada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do seu caráter. Muitos, meus amados, que professam estar esperando a breve volta de nosso Senhor Jesus, estão se conformando com este mundo e procurando seus prazeres. Estão procurando também ser aplaudidos, em vez de buscar a aprovação do Senhor. São frios e formais, semelhantes às igrejas caídas nominais, das quais há pouco tempo se separaram. Muitos destes cristãos vestem-se, falam e agem como o mundo, e a única coisa pela qual podem ser reconhecidos é pela profissão que fazem. Embora estejam na igreja, esperando ali aparentemente a volta de Jesus, a sua conversação não está no céu, mas sim nas coisas da terra. É evidente que muitos que trazem o nome de adventistas do sétimo dia estudam mais como enfeitar os seus corpos, meus amados, e parecer bem aos olhos do mundo, do que o fazem para aprender como conseguir ser aprovados diante de Deus, através do estudo da sua palavra e de uma vida de oração. Como a própria palavra de Deus diz, meus irmãos,
esta igreja ela se acha rica e de nada ela sente falta. Isto mostra, meus irmãos, que esta igreja ela acha que já tem toda a verdade, que nunca mais será derramada uma nova luz sobre os filhos sinceros de Deus. Meus amados, nos achamos em perigo de tornar-nos negligentes por nossa indiferença, perdendo o poder santificador da verdade e tranquilizando-nos com o pensamento de que rico nós somos e de que não precisamos de mais nada. Conquanto devamos nos manter firmes às verdades que já recebemos, não devemos olhar com suspeita qualquer nova luz que Deus nos envie. Nós não devemos nem sequer por um momento, meus irmãos, pensar que não há mais luz, mais verdade para nos ser transmitida. Nós precisamos se lembrar que a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Ainda de acordo com esse versículo, meus amados, o versículo 17, a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos mostra que esta igreja é uma igreja infeliz, meus irmãos. Sim, de acordo com as palavras de Jesus, esta é uma igreja pobre, uma igreja miserável, é uma igreja cega e ela está nua, meus irmãos. O que isto significa? O que representa ser um cristão pobre, cego e nu? A resposta para essa pergunta, meus amados, nós encontramos aqui no versículo 18, onde Jesus ele nos apresenta a solução para este problema. E ele nos diz: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro mencionado aqui nesse texto, meus amados, é um símbolo da fé que opera através do amor. Somente isto, meus irmãos, nos pode pôr em harmonia com o Senhor. A fé e o amor são áureos tesouros, elementos de que há grande carência entre o povo de Deus. O ouro aqui recomendado, meus irmãos, como tendo sido provado no fogo, ele enriquece o coração, pois foi purgado até tornar-se ouro puro. E quanto mais é provado, tanto mais intenso é o seu brilho. Aqui também nos diz que Jesus ele aconselha para esta igreja que ela também compre vestiduras brancas para cobrir a sua nudez. As vestiduras brancas aqui, meus amados, é um símbolo da justiça de Cristo comunicada ao pecador arrependido. É também um símbolo de pureza, de caráter. É, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que só pode comprar de Cristo por uma vida de voluntária obediência a Deus. E nós encontramos isso na parábola de Mateus capítulo 22, onde nós temos ali uma representação do caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo deverão possuir. Foi dado ali à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, ou seja, sem nenhuma mácula, nenhuma nódoa, nem ruga, nem coisa semelhante. O linho fino, diz a Escritura Sagrada, é um símbolo da justiça dos santos. A justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado é, pela fé comunicada a todos os que o aceitam como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Meus irmãos, ao nos sujeitarmos ao Senhor Jesus, a nossa mente se une ao Senhor, nossa vontade imerge em sua vontade, nosso espírito se torna um com seu espírito, os nossos pensamentos serão levados cativos a Ele, vivemos sua vida. Isto, meus irmãos, é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando o Senhor nos contemplar, meus amados, Ele não nos verá com vestidos de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que representa a obediência perfeita à lei de Deus o Pai. E aqui no versículo 18, Jesus também apresenta a solução para o problema da cegueira desta igreja. Jesus diz para a igreja de Laodiceia que este povo também possa comprar colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. O colírio aqui, meus amados, é um símbolo da graça divina, que nos tira das trevas para a maravilhosa luz de Deus, e as escamas caem dos nossos olhos.
e nós compreenderemos a verdadeira pobreza e miséria espiritual que nós estamos passando. A partir do momento que nós deixamos a graça divina de Deus ser derramada em nossas vidas, nós sentiremos a necessidade de comprar o ouro, que é a fé e o amor. Nós também sentiremos a necessidade de comprar vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de nosso Senhor Jesus. E o colírio, meus amados, a graça de Deus, a qual lhes dará claro discernimento das coisas espirituais e indicará o nosso erro. É através deste colírio que nós reconhecemos que somos pecadores e carecemos da graça de Jesus. Este colírio espiritual aqui, meus amados, que é oferecido por Jesus, é o próprio Santo Espírito que nos habilita, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos mostra o que é certo e o que é errado. Os laodiceanos, meus amados, eles se vangloriam, meus irmãos, de um profundo conhecimento da verdade bíblica, uma profunda visão das Escrituras. Eles não são totalmente cegos. Se assim fossem, meus amados, o colírio não teria nenhum valor para lhes restaurar a vista. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a maior necessidade do povo de Deus nos dias atuais é o batismo diário com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos convence do pecado, da verdadeira condição de pobreza espiritual em que a igreja se encontra. O Espírito de Deus é que ilumina a nossa mente, nos mostra que nós estamos doentes, ele nos convence do pecado e do arrependimento. O objetivo da mensagem desta igreja é causar o arrependimento. E aqui no versículo 19, Jesus, ele nos repreende e ele nos diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que o objetivo da mensagem desta igreja não é causar desespero em nós, desesperança, desânimo ou frustração. À primeira vista, quando nós lemos esse texto, parece que o Senhor Jesus está nos condenando, mas o real objetivo desta mensagem não é condenar, mas sim salvar a cada um de nós. É uma mensagem de reprovação, mas ao mesmo tempo tem como objetivo principal a repreensão, que é nos levar a um verdadeiro arrependimento. É uma mensagem que é destinada para despertar-nos da nossa mornidão espiritual, nos mostrar que nós estamos vivendo uma vida de apostasia, servindo a dois senhores. E isso não pode acontecer, meus amados. Nós precisamos mudar esta condição, e só quem pode nos dar o poder para que assim possamos mudar a nossa condição espiritual é Jesus, através do ouro refinado pelo fogo, através das vestiduras brancas, que é um símbolo da justiça de Cristo, e através do colírio, que é um símbolo da graça de Deus, também um símbolo do próprio Santo Espírito de Deus. E é por isso, meus irmãos, que Jesus aqui em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, que esta igreja de Laodiceia, ela possuía tudo, exceto a Jesus. Ele estava do lado de fora tentando entrar. Esta é uma condição realmente deplorável e miserável. Podemos possuir o melhor sistema organizacional do mundo, as melhores escolas, hospitais, o melhor e mais seguro corpo de doutrinas bíblicas. Mas se nós, meus irmãos, não possuirmos a Jesus, estaremos para sempre perdidos. A resposta ao convite de Jesus não é uma resposta da igreja como um todo, mas individual. Nós precisamos, meus amados, deixar Jesus entrar em nossa vida. Nós precisamos abrir a porta da nossa mente, a porta do nosso coração. Quando uma alma, meus irmãos, se rende inteiramente a Jesus, novo poder toma posse da sua mente. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana.
A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele num revoltoso mundo. E é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. E aqueles, meus amados, que deixarem Jesus entrar em suas vidas, se tornarão vencedores. E no verso 21, Jesus ele promete aos vencedores: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos 21 e 22. Jesus aqui, meus irmãos, não está dizendo que os vencedores se assentarão no trono de seu Pai, mas sim no seu próprio trono, no trono de Cristo. Hoje Jesus está assentado no trono de seu Pai, até que todas as coisas estejam sujeitas a ele e Satanás seja destruído. Quando Satanás, meus amados, for definitivamente destruído e a morte aniquilada, então o Filho de Deus se sujeitará ao Pai voluntariamente. O Pai continuará no comando do universo, enquanto o Filho, o Deus homem, aquele que assumiu para todo sempre a natureza humana, ligando-se a nós por laços que jamais se partirão, continuará para todo sempre como o segundo Adão, reinando na terra, na nova Jerusalém, assentado sobre o seu trono, conquistado pelo seu próprio sangue. Neste trono, meus amados, todos os filhos de Deus que forem vencedores se assentarão juntamente com Jesus. Jesus será para todo sempre o eterno e legítimo representante da família humana, como diz a própria palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. É nesta santa cidade que estará o trono do Filho de Deus para todo sempre. Amém. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, meu irmão, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: ouro refinado pelo fogo. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as verdades do livro do Apocalipse, então clica aqui nesse vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias do Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.